asfixia a economia portuguesa, a economia das famílias e a economia das empresas. E, portanto, penso que é pertinente neste momento deixar a questão até que ponto é que esta asfixia não vai ser avassaladora, não vai ser excessiva. É exatamente para responder a este tipo de questões que pedimos ao Dr. Miguel Frasquilho para partilhar um pedaço do seu tempo connosco e, portanto, Miguel, agradeço-te. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa noite. Antes de mais, cumprimentar a distinta mesa, Sr. Presidente, vamos lá ver se eu não me engano com estas designações, Sr. Presidente da Comissão Política Conselhia, Sr. Presidente da Mesa da Secção e Sr. Vice-Presidente da Mesa da Secção, meu caríssimo amigo António António Lourenço dos Santos. Tinha que haver alguma coisa que emperrasse. Cumprimentar também todos os presentes, agradecer o convite para aqui estar. É para mim uma honra. Penso que é a primeira sessão deste tipo que é feita pela nova comissão, pelo PSD, digamos que ganhou as eleições em fevereiro último. E, portanto, quando o António Lourenço dos Santos me convidou para aqui vir, penso que ainda foi em fevereiro ou no princípio de março, as conversas versavam sobretudo à volta do PEC, pelo Programa de Estabilidade e Crescimento, que ou estava para ser apresentado ou tinha exatamente acabado de ser apresentado. O PEC, isto vai ser o que vai vigorar para os próximos tempos. Mal sabíamos nós que em maio o PEC estaria completamente ultrapassado. Vamos também falar do PEC aqui, um bocadinho, mas é evidente que o PEC não tem hoje a dimensão que tinha há 2 meses atrás, quando foi conhecido. Digamos que também aí a dimensão não foi propriamente a mais favorável, mas era por isso mesmo que eu os convidava durante a próxima meia hora, espero não demorar muito mais do que isto, ainda que com slides seja mais fácil. E depois, por e-mail, posso disponibilizar esta comunicação a quem o entender, através do Dr. António Lourenço dos Santos ou da Comissão Política de Conselhia, mas eu dividi esta comunicação em seis capítulos. Espero não levar muito em cada um deles. Primeiro, falar sobre a crise do endividamento público, como é que aqui chegamos, a situação da nossa economia, o PEC 2010-2013 vou referir em 30 segundos, porque está ultrapassado, os planos de austeridade de Irlanda, Grécia e Espanha, o tardio plano de austeridade português e conclusões. Para ficarmos com a história completa e depois, obviamente, estarei à disposição das questões que me quiserem colocar para termos um debate que espero possa ser interessante e enriquecedor. Começando por este primeiro slide, nota-se o efeito, neste gráfico, o efeito da crise que se despoltou no final de 2008 e que levou a que em 2009 as contas públicas, um pouco por todo o mundo, tivessem sofrido uma deterioração grande, porque os governos tiveram que acudir não só ao sistema financeiro, e em Portugal não tiveram que acudir como lá fora, noutros casos, mas também à economia real, dadas as dificuldades que a crise trouxe. E por isso estas barras azuis que aqui estão são, reparem, bastante mais negativas, são as barras de 2009, os déficits públicos na União Europeia são muito maiores do que em 2008 ou em 2007. Cá está, União Europeia menos 0,9% do PIB em 2007, o déficit médio, menos 2,3% em 2008, menos o déficit 6,8%, ou seja, um saldo de menos 6,8% em 2009. E na dívida pública isto também se notou, o endividamento público aumentou bastante. Reparem que as barras azuis são maiores do que as barras laranja e verde e, portanto, o endividamento público também aumentou em 2009. Bom, esta crise atingiu particularmente as economias dos países que estavam muito expostos ao chamado fenómeno do subprime, que todos ouvimos falar desde há 1 ano e meio a esta parte, ou desde há 2 anos a esta parte, e que tiveram fortes bolhas imobiliárias, como a Irlanda e a Espanha. Tinham uma grande exposição, o seu setor financeiro estava muito exposto ao fenómeno do subprime nos Estados Unidos, mas depois houve outro fator que foi primordial, que foi o facto de, e penso que ninguém contava com isto, ninguém na Europa, a crise grega.
Na Grécia houve eleições, mais ou menos ao mesmo tempo em que nós também as tivemos em Portugal, mas houve uma alteração, há uma diferença fundamental da situação grega para a nossa. É que, ao contrário de Portugal, na Grécia a oposição ganhou as eleições. Não, a oposição ganhou as eleições, chegou ao governo e, certamente, para mostrar o que é que tinha acontecido, resolveu rever todas as contas públicas e chegaram à conclusão que o déficit público de 2009, que devia ser de cerca de 5% do PIB, afinal iria aproximar-se de 12%. Coisa pouca, uma diferença, como veem, absolutamente irrisória. Ficámos a saber, entretanto, que irás ficar próximo dos 14%, mas como se calcula com esta história, as agências de rating começaram a fazer o chamado downgrade do rating da Grécia. Ou seja, a dizer que o risco de emprestar à Grécia era muito mais elevado do que há umas semanas atrás. E isto rapidamente se espalhou a um conjunto de países que eu identifico aqui como PIGS. Todos também já ouviram falar nesta expressão, certamente, sabem o que é que ela quer dizer em inglês, porque não vale a pena estar a traduzir, que era as iniciais de Portugal, Itália, Grécia e Espanha, ou numa versão mais moderna, com 2 Is, juntando a Irlanda. E, portanto, são países considerados financeiramente indisciplinados pelo norte da Europa. Financeiramente indisciplinados é uma designação simpática. Basicamente, tiveram sempre a casa em desordem em termos financeiros, quer em termos públicos, quer em termos de contas externas, como nós vamos ver. E, portanto, o nosso país, por contágio, foi também afetado pela situação grega. Isto, qual foi a consequência? É que no final de ali no gráfico diz outubro de 2009, mas aqueles valores são até ao final de janeiro de 2010, já. E reparem como aquilo é o diferencial das taxas de juro, da dívida pública daqueles países para as taxas consideradas o safe haven, ou as taxas de juros menos arriscadas na Europa, que são as taxas de juros alemãs. Reparem como, com a Grécia, os diferenciais subiram muito, porque a Grécia tornou-se muito arriscado. A Grécia entrou no radar internacional. As da Irlanda, de Portugal e de Espanha subiram todas. A Irlanda, na altura, estava com problemas que, entretanto, deixou de ter. Já vamos ver porquê. Mas isto é fundamental para percebermos que taxas de juros mais elevadas significam... taxas de juros da dívida pública mais elevadas significam taxas de juros também mais elevadas para o sistema financeiro. E se há taxas de juros mais elevadas para o sistema financeiro, isto repercute-se sobre as famílias e sobre as empresas. E, portanto, sobre toda a economia. Por isso, obviamente, isto é negativo. E depois, a verdade é que a situação orçamental em Portugal também ajudou, digamos, a esta situação. Reparem, eu tenho aqui a variação do saldo orçamental entre 2007 e 2009 e entre 2008 e 2009. A de Portugal, a do saldo orçamental em Portugal foi das maiores da União Europeia. E isto acontece quer no déficit, quer também na dívida pública, onde estamos acima da tabela da média europeia, como ali está. Este foi o que resultou da crise do endividamento. Agora, os problemas estruturais da economia portuguesa, porque vamos ser sinceros. Se nós não tivéssemos problemas estruturais, a crise de endividamento podia ter vindo à vontade que ela não nos tinha atingido. É isto que o engenheiro Sócrates devia explicar e não explica. Para ele é muito mais fácil dizer que temos que tomar estas medidas para defender o euro. Errado. Já vamos ver que não é assim. Este gráfico mostra bem o potencial da economia. Ou seja, quanto é que nós, em condições normais, podemos crescer na plenitude dos nossos recursos? E reparem que, de forma triste, a linha de Portugal está abaixo da média europeia desde 2002. Nunca mais esteve acima. Ou seja, o nosso potencial, quando nós precisávamos que estivesse acima, está abaixo da média europeia. Ou seja, nós estamos numa trajetória de empobrecimento, uma trajetória, como o professor Hernani Lopes define, de definhamento da nossa economia. E este gráfico mostra muito bem a nossa história ao longo das últimas 5 décadas, desde a década de 60 à década de 2000. Reparem, na década de 60, o crescimento médio anual foi de 5,8%. Depois, na década de 70, isto em Portugal, claro, foi de 5%. Mas na década de 80 já foi 3,7%. Depois 3%. E na década de 2000, desculpem a expressão, miseráveis 0,6% ao ano. E se nós não tivéssemos tido os fundos europeus nos anos 80 e a descida dos juros nos anos 90,
a nossa trajetória podia ter sido mais ou menos esta que está aqui com esta linha. Portanto, uma quebra enorme entre os anos 70 e os anos 80. Esta é a realidade económica do país. Não há nada a fazer, não se pode negar. Os números mostram isto que aqui está. Isto é o resultado da nossa produtividade ser das mais fracas. É esta linha que aqui está, a azul. A produtividade face à média europeia. A União Europeia é igual a 100. Nós temos cerca de 70%.